Olá! Como assim, Noé? Você realmente odeia filosofia mesmo? Que conversa é essa? Aliás, numa época em que está proibido fazer o que eles falam que é discurso de ódio, você não pode dizer que odeia nada, você está proibido, você só pode amar as coisas. Na verdade, o livro Odeio Filosofia, ele é o segundo de uma trilogia que eu escrevi de filosofia. Eu quero conversar um pouco sobre ele e basicamente já colocar para você aqui uma ressalva, que aqui eu não faço uma defesa minha contra a filosofia. Você precisa ter a sua experiência de vida e tirar as suas conclusões. Você que acompanha o trabalho sabe que eu já fui no passado um apaixonado pela filosofia, a ponto de me impor um objetivo de ler pelo menos a obra-prima de cada um. Eu li história da filosofia, coleções de livros didáticos de filosofia, porque foi um momento da minha vida um assunto realmente de grande interesse, a ponto de ter feito muitos amigos professores de filosofia. E quando inclusive eu decidi escrever essa trilogia, para mim foi um pouco complicado, porque a minha memória afetiva me levou a questionar: mas e os meus amigos, como é que eu vou tratar com eles? Porque são pessoas das quais eu gosto e quero conservar a amizade. Mas dentro de mim esse desejo de falar disso foi muito maior e eu resolvi fazer isso. E claro que no meu silêncio, sem até comentar com os meus amigos, o objetivo era publicar e levar isso a pessoas que quisessem ouvir especificamente o assunto. O ponto básico para resumir essa história de crítica à filosofia em termos da minha experiência é porque eu sempre digo que a filosofia ela é generalizante, universalizadora, e nós precisamos de um olhar específico à nossa vida, a ponto de o terceiro livro que eu vou compartilhar adiante se chamar exatamente Filosofia do Indivíduo. Porque eu acredito e vivo isso hoje, cada um de nós precisa se orientar por si próprio, a partir do discernimento, que eu bato muito nessa tecla, que a nossa luz pessoal e transferível só serve para nós, que nos faz enxergar a realidade a partir do que ela representa para nós. Portanto, não é uma luz que nós podemos lançar para resolver os problemas dos outros. O discernimento ele é pessoal, mas ele é o único guia seguro, o único guia confiável e o que faz sentido para cada um de nós. E a minha experiência com a filosofia me mostrou que esses aspectos generalizadores, universalizantes, de ficar colocando na minha cabeça sistemas de ideia de pessoas que poderiam estar aqui comigo, conversando, tomando café, não são super-humanos, são pessoas como nós, não são cérebros privilegiados. Exatamente isso me faz colocar a filosofia no chão, apesar de não ser desses coletivistas que vivem contestando os pilares da civilização, não é disso que trata. E não se trata de menosprezar o conhecimento acumulado do Ocidente, não é isso. Mas é para perceber, pelo menos nesse momento histórico, que a minha experiência me mostra, é importante você começar a se orientar a partir do seu discernimento. Talvez em algum momento da história, talvez tenha feito sentido para o homem, hoje eu não vejo mais assim. O Odeio Filosofia, então, é uma crítica a essa cegueira que as pessoas têm de buscarem guias, opiniões, aconselhamentos, de buscarem as ideias fora de si, acreditando que essa é a melhor estratégia para as vidas delas darem certo. Comigo não foi assim. Porque qual é a mensagem que você manda quando você fica buscando se aconselhar ou se orientar, se guiar por ideias fora de você? A mensagem que você manda para si mesmo é: não é seguro confiar em mim, não é seguro valorizar os meus instrumentos pessoais, como a intuição, o discernimento, os meus instintos. Não é seguro me autogovernar, preciso buscar isso fora. E ao fazer isso, você manda a mensagem exatamente que não é seguro confiar em você, se apoiar em você,
E não é sem razão que você acorda todos os dias inseguro, com medo, sempre duvidoso se está tomando a melhor decisão ou não, porque você se convenceu no ato de buscar fora de que não é seguro se apoiar em você. Você vai caminhar a sua vida toda inseguro. E se você notar bem, intelectuais são pessoas inseguras. Você pode até observar pessoas esbravejando e gritando e com aquele ar de certeza e de valentia, mas lá no fundo são medrosos. E aqui eu me lembro de uma fala do Mark Fisher, no Milionário Instantâneo, que ele dizia, mire, em espanhol a versão que eu vi mais, ele dizia assim, olhe as pessoas de sucesso, as pessoas que venceram na vida, poderosas do ponto de vista econômico, por exemplo, as pessoas que fizeram fortuna, às vezes os empreendedores, como elas estão tranquilas, elas têm dentro de si você vê uma ideia, elas vivem num silêncio, não vivem esbravejando, gritando, obviamente, seletivamente falando, não vamos generalizar, mas ele falava que a tranquilidade, a viver centrado no silêncio, isso demonstra autoconfiança e não viver esbravejando, gritando, como você vê no mundo intelectual, o debate para impor uma ideia melhor do que a outra. Odeio Filosofia é a continuação do primeiro livro, Anarcofilosofia. Você se lembra que eu compartilhei. Em Anarcofilosofia eu ali defendo que você deve se guiar pelo seu discernimento, que você precisa perceber o quanto ficar buscando ideias generalizadoras vão fazer mal para você, porque o destino que importa, não interessa você saber o que os filósofos disseram sobre o destino, interessa o seu destino. E para o seu destino basta a fé. Se você ficar com especulações, vai ficar com medo, vai entrar em parafusos e não vai acrescentar em nada na sua vida. É importante chegar com o olhar da fé natural, eu digo, da fé instintiva, não me refiro aqui à fé religiosa, que ela é pessoal. Mas eu dizia lá que a história, o que você não importa ficar querendo saber o que os filósofos disseram sobre o amor, porque o que importa é a sua experiência com o amor, sempre voltando para o aspecto individual. Em Anarcofilosofia eu trato disso, uma filosofia que não se pauta em buscar um governo fora de você, um filósofo predileto ou um sistema de ideias, mas que você busque, que você viva a partir do seu discernimento. É claro que em outros lugares eu já disse que existe um aspecto que eu ouço muito fora de mim, e até em filósofo, se o que eu ouvir desperta algo que estava adormecido em mim. Logo que a pessoa disse, já estava em mim, já fazia parte de mim, então eu acato porque já sou eu. Agora, quando uma ideia fica me perturbando, fica girando em torno da minha cabeça, eu vejo que essa ideia não é minha, ela quer me manipular, quer me controlar, então eu simplesmente abandono isso, eu não levo a sério esse tipo de ideia. Agora, nesse livro de filosofia eu faço críticas mais contundentes do que no Anarcofilosofia. Então, por exemplo, no capítulo 1, quando eu penso, eu não existo, para fazer uma crítica ao cogito ergo sum, não é? do Descartes, que na verdade, se você observar, para mim, a existência, para mim, a minha existência, pelo menos eu percebo a partir da minha vontade. Essa história de você começar a caracterizar que a vida começa por conta do pensamento, é ele que dá a consciência de existência, assim, isso pode ter um efeito de nos percebermos como superiores do ponto de vista dos animais, como muita gente acha, mas do ponto de vista prático no dia a dia faz você se convencer que você é os seus pensamentos e você cai na armadilha de viver escravo ou
de censurar a vida que você quer viver, porque você acreditou que você é o que está na sua cabeça, quando na verdade a cabeça é o exterior agindo contra você. Você na verdade é vontade pulsando aqui, desejo de realizar. Então, quando eu penso, eu digo que eu não existo, porque se você segue os seus pensamentos, você está seguindo o que os outros querem, os padrões, o que querem que você faça. Então não é você. É mais ou menos, eu faço uma sátira aí. Uma outra coisa, no capítulo 2, o título chama-se Odeio Ter Que Pensar. E até quando eu criei uma postagem, uma época, alguém já fazia uma crítica lá embaixo. Então não pense, deixe que os outros pensem por você. Quando eu digo que eu odeio ter que pensar, porque eu acho totalmente desprezível e desnecessário. Porque o discernimento, ele é a luz calma, tranquila, sem desgaste, sem estresse, que já mostra para você a realidade tal qual ela é para você e a partir da sua necessidade. Agora, essa história de você vai a um lugar, isso é típico em escola, universidade, você chega lá, o professor começa a jogar na sua cabeça problematizações, para você ficar tentando entender o problema do Oriente Médio, por que a fome existe, a questão de desigualdade, o que está por detrás, por que o sistema... Você fica ali numa tautologia, fica naquela elucubração, naquela contemplação, quando o que importa para que você seja alguém que ao envelhecer tenha prazer na vida, é exatamente você realizar, fazer, viver o seu dia a dia, ir atrás de coisas que vão te dar satisfação. No fundo é isso que nós queremos da vida. Nós queremos todos os dias estar vivendo coisas que fazem a gente sentir gosto com a vida. E toda vez que alguém fica colocando minhocas na cabeça para a gente pensar, a gente para, a gente sai do nosso caminho, dos nossos objetivos e fica ali. E muita gente acha que não, é bom porque você quebra o automático da pessoa, como se fosse ruim você estar, ainda que para muitos bitolado, mas você cria uma lista de objetivos que vão fazer você ter gosto com a vida, hobbies, viagens, curso, coisas que você quer fazer, você vai perseguindo um a um para ter satisfação. Alguém vai dizer, não, eu tenho que quebrar você desse automático para que você pense. Não, eu não quero mais isso. A experiência de fazer isso me destruiu, me fez ficar 4 anos parado no marasmo. E eu, pessoalmente, não quero saber disso. Então eu faço uma crítica aqui, e o capítulo eu odeio ter que pensar. Uma vez, um professor de filosofia, ele dizia que a filosofia, ele usava a máxima, não me lembro de qual é o pensador, de que a filosofia não serve para nada. E ele usava aquilo mais ainda para engrandecer a filosofia, dizendo que não, a filosofia não serve porque ela é servida, ela é a mãe de tudo e parará, parará. Agora, do ponto de vista prático, e aqui eu faço filósofos e professores de filosofia morrerem de catapora, porque eu digo que o mundo não chegou até aqui, o mundo chegou até aqui e não deve nada à filosofia. Ficam com raiva de mim. Porque na verdade a espécie humana ela veio caminhando em busca de uma vida melhor, de ter um controle da natureza que era hostil a nós como espécie, vivendo no meio do mato. E nós fomos ali criando mecanismos para termos garantia da nossa sobrevivência em termos de alimentação. E tudo isso veio de coisas ligadas a questões práticas, desde a descoberta do fogo, desde as primeiras ferramentas criadas, depois a revolução agrícola, ou o início da agricultura em si. São coisas, esse pragmatismo trouxe o homem até aqui para nós termos saído de uma escassez para um mundo hoje de abundância. A ponto de sobrar tempo, por exemplo, eu estar gravando esse vídeo. Isso, anteriormente à Revolução Industrial do Capitalismo, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, estaria no meio do mato, como qualquer pessoa, tentando buscar algo para comer, para não morrer de fome. Essa é a nossa história. E veja, nós não devemos nada à filosofia, é a crítica que eu faço, e muitos não gostam, porque mesmo com o berço da filosofia na Grécia, com tudo que aconteceu,
o mundo só melhorou em termos de sair da escassez para a abundância por conta do capitalismo, da Revolução Industrial. Foi o aumento da produtividade, é isso. Você não tem uma relação direta com a especulação e com a questão do pensamento filosófico. Isso é uma coisa tão interessante que filósofos, professores de filosofia, não desfrutam de uma condição econômica maior, exatamente porque eles celebram a contemplação da vida, ao invés da vida prática, a vida vivida. Você veja que a China, com o seu sistema filosófico, também ficou milhares de anos com toda a sua escassez. Não foi a filosofia que tirou o homem de um mundo de escassez para um mundo de abundância. E nós não devemos à filosofia isso, né? É essa a história. E inclusive tem um capítulo no livro que eu digo: o mundo não deve nada à filosofia. E depois eu digo: aqui nós devemos agradecimentos. E aqui vai aparecer o próprio ser humano em si, de geração em geração, que foi evoluindo e criando um mecanismo para uma vida de mais conforto. Cito aqui a figura dos empreendedores, que organizaram em torno de si pessoas para alavancar esse processo, não, e sem colocá-los como nada, como alguém de outro mundo. A ideia não é essa, fizeram isso por interesse próprio, não são melhores que ninguém também por isso, não é disso que trata. E depois eu faço uma brincadeira no livro, né, em um dos capítulos, né? Tá bom, a filosofia ela é tudo o que fala, então por que eu acho que agora os gregos, isso eu me lembro que eu escrevi o livro na época da crise grega, da falência. Eu estava escrevendo o livro, né, quando a Grécia decretou, não falência, mas risco de falência, e aí teve que ser socorrida pela União Europeia. Naquele momento eu brincava: olha, os gregos deveriam voltar à leitura dos filósofos para que eles possam entender o que é que eles fizeram ali, para que saiam dessa crise, fazendo uma sátira, obviamente, ao fato de que especulações filosóficas não só não resolvem a administração da nossa casa, a administração financeira, que é pautada por um viés realista, mas ela faz mal porque a tendência, olhe filósofos e olhe pensadores intelectuais, a tendência é ficar fantasiando. E aliás são eles que pautam os documentos e o currículo dos nossos estudantes. E é carregado de fantasia, de coisas totalmente fora da realidade, só para ter essa noção. Criar desinteresse, mas por exemplo, por que eu odeio o estudo da lógica? É óbvio que eu acho interessante a lógica aplicada a software, sistemas de logística, de produção, mas a lógica como um estudo com um fim em si mesmo, como aparece nos cadernos escolares. Que mais? Um capítulo que eu chamo de O Maldito Senso Crítico dos Coletivistas. Mas em suma, a ideia do odeio filosofia, inclusive porque quase todo filósofo intelectual é de esquerda. Aliás, quantos filósofos conservadores você conhece? Quantos aparecem no livro escolar? Livro dos estudantes, talvez um David Hume, no máximo, mas quem mais? Que outro filósofo? Roger Scruton, por exemplo, aparece? Não aparece. Quem mais aparece? Russell Kirk, aparece? Não aparece. Que filósofo conservador aparece? Primeiro, porque eles são poucos, e segundo, porque quem escreve os livros de filosofia é de esquerda. No geral, não vai colocar um pensador que é exatamente contrário. É uma questão, então a bibliografia de filósofos conservadores ou libertários, ela é pequena e ela não
consta nos livros dos alunos. Então, o que faz o filósofo de esquerda, o estudo da filosofia tem um viés de esquerda e isso tem impacto sobre a sua vida pessoal, emocional e financeira, porque você vai ter um olhar para a vida de blasfêmia, ou seja, de viver procurando coisas negativas na natureza, no mundo, na criação. Isso tem impacto negativo na sua vida. É o seu direito, cada um que faça o que queira, mas você precisa saber que a nossa maneira de pensar tem reflexo nos resultados da nossa vida. O olhar dos filósofos em geral é coletivista, tentando montar, veja, a República de Platão, a ideia de ele quer um mundo a partir da cabeça dele, como que deveria ser o mundo, quando o mundo precisa ser o interesse de cada um em se organizar de maneira voluntária. Obviamente que a maioria das pessoas gosta de ser governada, a maioria das pessoas tem um gosto autoritário, por isso que elas elegem, por isso que do meio delas nascem líderes autoritários. Nada é por acaso. E o meu ponto de partida, isso vai continuar mais adiante, eu vou falar no livro A Filosofia do Indivíduo, é que você precisa colocar a sua individualidade acima das coisas para você encontrar o seu caminho, se juntar com pessoas parecidas com você, e é importante que você comece a se governar por si mesmo, a pensar por si mesmo. As pessoas falam da boca para fora, você tem que pensar por você mesmo. E você vai ouvir algum filósofo ou professor de filosofia dizendo: eu ensino os alunos a pensarem por eles mesmos. Mentira, mentira. Isso exige da própria pessoa um tipo de neutralidade que não é fácil. E aliás, o ato de dar aula já tem uma tendência de que a gente imponha para o outro um jeito nosso de ser e de pensar. E isso não é uma maldade. Na realidade, todos nós gostamos da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ser, exatamente porque é o que nós somos. Não poderia ser diferente. Por isso que eu acho o debate uma coisa inútil. As pessoas vão para o debate querendo que o jeito delas, o jeito de pensar delas, ele massacre o outro, que o outro engula isso e passe a ser igual. Esse é o objetivo do debate. Alguém vai para um debate dizendo: eu estou aqui com humildade, se a sua ideia for melhor eu vou pegar. Isso é conversa fiada. Cada um de nós gosta da maneira de pensar nossa, e é normal. E quando você vai ensinar, você vai passar você quer passar a sua visão de mundo. Obviamente que no sistema de ensino você pode ter formas de controle disso, no sentido você ter 15 escolas com currículos diferentes, experiências diferentes, para o pai colocar ali parecido em escola parecida. Controle nesse sentido. Eu não falo no controle que o professor entre numa sala e não possa falar o que ele quer falar. Não é desse controle. Não é com esse controle que eu concordo. Eu concordo com a educação 100% livre, que você tenha 10, 15 escolas num bairro, numa cidade, sem a tutela do Estado, em que a Dona Maria, a Dona Joana, qualquer um possa abrir uma escola, possa criar um currículo a partir do que acredita que é bom, e o pai vai avaliar. E o professor que for procurar uma dessas escolas para trabalhar, vai procurar aquela com a qual ele se identifica. Então ali ele já é parecido com aquilo, ele vai entrar em uma sala de aula e falar a partir do que ele é. É uma maneira mais ou menos próxima de você diversificar isso, descentralizar, essa é a palavra boa. Agora, enquanto for monopólio centralizado no MEC, o professor vai chegar na sala, vai passar a visão de mundo dele, de esquerda, raramente vai ser de direita, a maioria não é de direita. Piorou uma visão individualista ou libertária, essa vai ser mais rara ainda, mas vai continuar assim. Agora, esse é um pouco do teor do livro Odeio Filosofia, e eu espero que você tenha entendido o que está por detrás disso. A ideia não é fazê-lo odiar a filosofia
para que você aceite a minha filosofia, porque eu não tenho. A ideia é que você perceba que se amar a filosofia, se buscar fora de você ideias de filósofos, pensadores intelectuais, se isso está fazendo bem para a sua vida, ou se já não é hora de você começar a confiar no seu discernimento, a decidir que vai, a partir de agora, se governar por você e viver a partir da sua maneira de enxergar as coisas. Essa a proposta que eu coloco no livro e que eu trago para você. Ok? Então, até o próximo vídeo. Eu estou nessa sequência gravando vídeos em que eu compartilho ideias de livros da minha autoria. E esse foi o Odeio Filosofia. Até mais!